Tudo bem, Thaís? Tudo bem, Cláudio, Pedro, Sônia? Prazer falar com vocês. Tudo bom, Schiller? Seja bem-vindo, Schiller. Olha, semana pós-eleição é semana das candidaturas que vão para o segundo turno irem atrás de apoios. E a gente tem ali o balanço dos dois lados, basicamente, governadores reeleitos, mais ligados à direita, anunciando publicamente apoio a Jair Bolsonaro. No caso de Lula, o PDT e Ciro Gomes, num apoio bem envergonhado, mas anunciado. Simone Tebet, Fernando Henrique Cardoso, economistas ligados ao Plano Real. Qual que é o balanço que você faz dessas duas redes, dessas duas correntes de apoios para essas duas candidaturas? Thaís, em primeiro lugar, acho que é difícil a gente medir assim, o impacto, né? Eu passei as minhas 48 horas atrás aqui fazendo essas contas todas, conversando com as pessoas. O que acontece? Você tem 6 dos 15 governadores que foram eleitos, você tem basicamente 6 apoiando o Lula e os demais apoiando o Bolsonaro. Então o Bolsonaro tem uma certa vantagem aí. Vamos lá, o placar é mais ou menos 9-6, tá? Obviamente você ter o apoio dos governadores não significa que engajamento. Ontem a gente teve uma notícia, por exemplo, que o governador Zema está reunindo os prefeitos em Minas Gerais, um enorme, convidou todos os prefeitos de Minas Gerais, evidentemente os prefeitos à esquerda não irão, para uma reunião, para um engajamento, etc., para mobilização para o Bolsonaro em Minas Gerais. Virar Minas Gerais é fundamental. Se o Bolsonaro quiser virar essa eleição, vai ter que virar a eleição em Minas Gerais, não tem jeito, né? Então esse é um ponto, quer dizer, a questão é, ter apoio é uma coisa, ter engajamento é outra, né? Eu diria assim, teve apoio, eu acho que um apoio importante que o Bolsonaro conseguiu foi Lava Jato, quer dizer, Deltan Dallagnol e Sérgio Moro. Apoio importante que o Lula recebeu exatamente esse que tu citaste, tem um simbolismo, certo? São economistas que são ligados ao PSDB historicamente, né? Que foram ligados a Fernando Henrique, à época do governo do PSDB, do Plano Real, mas Plano Real lá atrás, quer dizer, 30 anos atrás. Agora, cá entre nós, né, são apoios já precificados, tanto o apoio do Sérgio Moro, ou seja, dos operadores da Operação Lava Jato, quanto dos economistas ligados ao PSDB, são apoios precificados. O Fernando Henrique já vem apoiando o Lula há um bom tempo, né? A Fundação Fernando Henrique, o Sérgio Fausto, que é o diretor da Fundação, tem uma vinculação ali, tem um diálogo com o PT há muito tempo, né? No mundo político é interessante a gente pegar qual é o impacto disso. Nós vamos ter 12 estados que têm eleição em segundo turno. 12 estados que têm eleição em segundo turno. Eu fiz as contas aqui, quer dizer, há uma tese, na minha visão, correta, dizendo, olha, quando tem eleição no estado, tem mais mobilização. Por quê? Porque tem os candidatos ao governo que vão mobilizar as pessoas, tende a ter um comparecimento maior. Em tese, né? Em tese, pode acontecer muita coisa. Pode dar um temporal, uma chuvarada, pode acontecer um monte de coisa. Não é? A gente às vezes se surpreende. Aliás, na última eleição agora a gente se surpreendeu, né? Se a gente pegar a curva histórica em termos de voto nulo e branco, é impressionante o que aconteceu, né? A gente vinha com 9%, 8%, 9%, 8%, fomos para 4%. A gente diminuiu pela metade, totalmente fora da curva histórica. Eu não vi ninguém que conseguiu prever isso. Aliás, porque era impossível prever. Como é que você vai prever que de uma eleição para outra, sem nenhum motivo aparente, né, cai pela metade o nulo e o branco, né? Olha, para quem gosta de teorias das conspirações e assim por diante, não é o meu caso, é um prato cheio, né? Porque é impressionante a de São Paulo seja muito maior do que o eleitorado da Bahia, a proporção que o Lula ganha na Bahia é muito maior do que em São Paulo, né? Então, se você vai fazendo, eu já fiz bem essa conta aqui, comparando estado por estado, dá muito equilíbrio aí, né? Digamos, a grande questão é, os partidos apoiando, cá entre nós, partido não conduz voto de ninguém, né? Você não tem partidos orgânicos no Brasil, então você pega, bom, o MDB vai apoiar. Ontem saíram 2 pesquisas, olha o dado que eu vou dar para vocês, para ver como a gente tem que tomar cuidado, e aqui não é desconfiar de ninguém, não é fazer discurso contra a pesquisa, nada, mas como a gente tem que olhar isso com cuidado, com racionalidade. Saíram 2 pesquisas ontem, Quest, e saiu a pesquisa Data Poder. Na pesquisa Data Poder, apareceu um dado que me surpreendeu muito, dizia ali que 92% dos votos da Simone Tebet vão para o Lula. 92, quando eu vejo o dado 90, 92, desconfia, né? Quem conhece pesquisa sabe que 92% de transferência não existe, né? Simplesmente não existe.
As pessoas dizem, não, pode ser que talvez, daí começam as teorias malucas, né? Não, mas é quem já foi pro Bolsonaro foi no primeiro turno, agora só sobrou voto do Lula. Isso é metafísica, né? Pura metafísica, não existe isso. Aí quando você sai a pesquisa Quest, deu que 25%, 34% dos votos da Simone Tebet vão para o Bolsonaro e 25% dos votos da Simone Tebet vão para o Lula. Então, qual é a verdade? É 92 ou 25? Cá entre nós, se fosse assim, 70 e 60, poderia dizer que é tendência da pesquisa pega um pouquinho ali. Mas quando você vê 92 contra 25, é óbvio que é um erro. Alguém errou feio. A minha impressão é que os dois erraram. Um muito feio e o outro um pouco menos feio. Na verdade, a tendência... Se a gente pegar, Thaís, vou dar outro dado para vocês. Se a gente pegar os estados onde a Simone Tebet fez mais votos, a gente vai ver que é Distrito Federal, é São Paulo, é Paraná, é Rio Grande do Sul, é Mato Grosso. São exatamente os estados aonde o Bolsonaro ganhou as eleições. Não é? Então, uma tendência que a mim parece bastante razoável é que esses votos, como são votos mais ao centro, digamos, são votos, digamos assim, de quem não gosta muito da polarização, que buscava uma terceira via, etc., eles tendem a acompanhar em alguma medida a tendência do Estado. Eles tendem a acompanhar, porque eles não são votos à esquerda nem à direita necessariamente. Não é? Então, isso explicaria talvez a pesquisa Quest, né? Mas obviamente está muito distante do que diz a Poder Data. Né? Enfim, são análises que a gente tem que fazer aí. Agora, o que vai decidir muito é a capacidade de engajamento, né? Ou seja, não só Rodrigo Garcia, por exemplo, apoiou, mas ele vai se engajar realmente com os prefeitos do estado de São Paulo, o Cláudio Castro vai se engajar com as bases, com o interior do Rio de Janeiro, os prefeitos, assim por diante. Eu acho que, no fundo, é essa a questão que está em jogo aí no segundo turno. Ô Schiller, você acha que o anúncio de ministros, já nessa fase antes do segundo turno, seria uma estratégia? Não, eu acho que, bom, aí tem a famosa frase do Henrique Meirelles, né? O Henrique Meirelles, no programa que foi no Roda Viva, que ele disse assim, olha, perguntaram para ele, mas o Lula não tem nem programa, por que não tem programa, não tem... Aí ele disse assim, não, mas é o seguinte, que se bota o programa, vai ter um monte de gente que é contra, um monte de gente que é a favor, então para não dar polêmica, não põe programa, também ninguém está preocupado com isso, né? Ninguém vai votar ou deixar de votar porque não tem programa. Então, a minha impressão que se você anunciar ministros, se tiver alguém com grande consenso, né, tudo bem, né, mas é difícil você encontrar uma figura, uma pessoa que tenha assim um enorme consenso, né, uma enorme aprovação. A impressão que eu tenho é que a candidatura quem fez isso, quem faz isso, na verdade, não por ter aprovação ou não, mas simplesmente porque a realidade é o Bolsonaro com o Paulo Guedes, né? Então, Paulo Guedes será o ministro da Economia do Bolsonaro, será o posto Ipiranga, será o condutor da política econômica, né? Então, ali tem um grau, digamos assim, de certeza muito grande, né? Mais ou menos as pessoas sabem o que o Paulo Guedes pensa. Se você pegar assim, as principais questões brasileiras, eu diria assim, umas 10 principais questões brasileiras, umas 8 você sabe o que o Paulo Guedes pensa, né? Então, talvez a reforma tributária não fique tão claro assim, mas o resto você sabe basicamente o que o Paulo Guedes pensa. Até porque ele já passou os últimos 4 anos falando sobre isso, em muitas entrevistas, muitas palestras, e todo mundo conhece, né? Agora, o Lula, o Lula pode ser assim, desde o Pedro Malan, difícil, eu estou aqui exagerando um pouco, mas desde o Pércio Arida, né? Passando pelo Nelson Barbosa, o Guido Mantega, um político, né? O Wellington Dias, pode ser o Jacques Wagner, pode ser o Rui Costa, pode ser um governador do PT, pode ser o Alexandre Padilha, pode ser o Fernando Haddad, se não ganhar as eleições aqui. Todos esses nomes circulam, né? Eles circulam por aí. Por que o PT, digamos assim, de alguma maneira alimenta ou deixa, ou enfim, esses nomes circulam? Porque para cada grupo tem um gosto, para cada grupo compra o nome que quiser comprar, né? Então, quem apoia o Lula e é mais liberal, digamos assim, mas tem o Meirelles, tem o Pércio Arida. Quem apoia o Lula e é mais de esquerda, mas tem o Mantega, tem o Nelson Barbosa, tem não sei quem. Então, cada um, quem apoia o Lula é mais petista, mas tem o Jacques Wagner, tem o Rui Costa. Então, é um jogo, são jogos eleitorais, né? São jogos eleitorais,
Cada candidato tem as suas zonas de incerteza. Tá? O Bolsonaro tem outra, vamos lá. O Bolsonaro com esse negócio de dizer, não vou aceitar o resultado. Se as eleições forem justas, cá entre nós, né? Não cabe ao candidato a presidente dizer se as eleições foram justas ou não. Cabe à justiça eleitoral. Pode-se gostar ou não gostar da justiça eleitoral, etc., mas não cabe a nenhum candidato. Aquela história, se eu não ganhar, eu não brinco mais, não pode, né, Chico? Não existe isso. Esse é um problema, entende? Quer dizer, eu acho que nós da imprensa precisamos colocar isso claramente. Não dá para condicionar isso. Ele pode até entrar com pedido de recontagem, de auditagem, isso tudo faz parte do jogo. Agora, aceitar ou não é da conta de cada candidato. Para finalizar com você, dos 513 deputados federais eleitos no Brasil, 151 são da região nordeste do país. Você, ouvinte da Rádio Bandeirantes, está acompanhando a nossa programação. Quem está liderando a corrida na região nordeste? Lula. Sabe qual foi o partido que mais elegeu deputados na região nordeste? O PL, do Jair Bolsonaro. 23 parlamentares dos 151 da região, que dá 15%. Uma bancada de 15% do PL na região nordeste. O segundo partido que mais elegeu deputados na região nordeste, União Brasil. 21 parlamentares eleitos nessa região. Cobrar coerência do eleitor definitivamente não é uma boa não, né Schiller? Olha, e tem muitos eleitores dizem o seguinte, olha, eu vou votar no presidente, mas eu quero uma oposição. Né? Olha, é impressionante como eu escuto por aí. Isso é uma tendência, as pessoas fazem a composição de voto. As pessoas não têm fidelidade partidária, e cá entre nós temos uma sopa de letrinhas. A gente elegeu agora, com cláusula de barreira, com tudo, 23 partidos para o Congresso. Né? A gente elegeu 30 na outra vez. Né? A gente criou a federação partidária que esculhambou literalmente com a cláusula de barreira. A gente criou um jeitinho brasileiro para o partido não fazer a cláusula, mas como ele está dentro da federação e a federação fez a cláusula, ele continua tendo todas as regalias, o fundão, o fundo partidário, assim por diante. Então, o próprio sistema político não leva a sério a fusão, a coerência. Os partidos, vão lá, os partidos estão todos divididos, até o Partido Novo, que só tinha 8 deputados, está dividido, vai João Amoedo para um lado, Zema para o outro, o MDB todo dividido, o PSDB, que era um partido que bem ou mal tinha, pelo menos uma ideia ainda, agora explodiu, parece aquela bomba de Hiroshima, assim, explodiu o PSDB, né? Rodrigo Garcia vai para um lado, Tasso Gereissati vai para o outro. Então vou brincar aqui, Pedro, se os próprios partidos não levam a sério a coerência, vamos dizer assim, o eleitor também não, faz a sua própria chapa. Esse é o cientista político Fernando Schiller, que tem muito trabalho pela frente aí conosco para trazer informações, análise nos próximos dias desse segundo turno da eleição de 2022. Um abraço para você, Schiller. Bom fim de semana. Até semana que vem. Até semana que vem. Grande abraço. Até semana que vem.